Deus abençoe você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que bom estarmos juntos no programa Para Ser Feliz. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao teu coração. É você mesmo, Ele quer te iluminar, Ele quer te levantar nesse momento aqui no programa Para Ser Feliz. O tema de hoje é de suma importância. Nós vamos falar sobre a oração e vamos aprender com o próprio Jesus como rezar. E vamos entender, que tem uma inclinação natural que nos leva a buscar Deus, a buscar de fato a presença de Deus para preencher o nosso coração. E a gente vai começar cantando como de costume e depois vamos refletir sobre isso. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Obrigado, Senhor, que o teu Espírito venha sobre nós, nos despertando para a oração, nos dando o desejo de estar na presença de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Orlando Júnior, muito bem-vindo, meu irmão. Como é que você está? Peça, padre. Como é que está aquela criançada bonita lá? Fazendo a bagunça de sempre. Não tem jeito, né? Se criança não estiver animada, né, Orlando, para brincar, tem algum problema, né? Tem algum problema. Aí já tá doente, não tá se mexendo direito. Então você que tem criança pequena, não reclame. Faz parte do processo, né? Padre, já tô aqui, ó. Já tô aqui no... Vocês perceberam, eu tava cantando aqui, já tava com a cartinha na mão. Cartinha na mão. Tem umas cartas que são muito interessantes quando a gente lê nos programas assim. E eu já tava... Aí vem. Você já vai ler ou vai ler depois? Não, vou ler depois isso aí. Então tá bom. Gente, quero acolher com muita alegria o Arthur. Muito bem-vindo, meu irmão. Pera aí, deixa eu colocar o microfone perto dele. A gente quer ouvir a voz do Arthur, né, gente? Com certeza. Bem-vindo, querido. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui pela primeira vez no programa. Para ser feliz, é verdade. O Arthur, gente, multi-instrumentista, esse menino. Quem olha para esse menino não imagina a potência que esse homem é, né? O Arthur, eu faço isso sempre com o Cleuber, já que você está aqui, você vai entrar na dança. Fique em pé, eu quero que você veja o Arthur, gente. Trabalha lá no Santuário do Pai das Misericórdias, veio dar uma força aqui para a gente na correria, né? E nem conseguiu trocar de roupa. Mas é bom que você está aqui, que eu quero que você fale um pouco do santuário para nós. Como é que é o trabalho que você faz lá? Tem muitos missionários lá? Sim, eu vou sentar aqui para ficar mais fácil, tá bom, padre? Já passou o momento da... Eu trabalho lá no Santuário do Pai das Misericórdias e costumo dizer que é uma graça muito grande, porque eu vou explicando ali o mosaico às vezes para as pessoas. E você acolhe os peregrinos, então? Também. Uau, que legal. Lá eu digo que o santuário é uma casa de missão, né? E nós fazemos de tudo um pouco. E a gente, quando tem a oportunidade de falar para os peregrinos, eu falo, não entre no santuário e saia da mesma maneira. Sim. Porque o santuário é um recorte do céu. Sim. Então eu faço essa experiência também de entrar e não sair da mesma maneira. E eu entro todos os dias lá. Né? Então é uma alegria muito grande. Hoje eu sou responsável da comunicação, da assessoria de comunicação do santuário. Sim. Toda a parte de Instagram, mídias, né, sociais, site, também comunicação visual do santuário. Eu, junto com a minha equipe, né, a Gisele, Fabiel, Luiz, a Magda, compõem essa equipe. Muitos missionários, que legal. Com certeza. Filho, e você falou uma coisa, você que está nos acompanhando, se você não conhece o Santuário do Pai das Misericórdias, é onde acontecem as missas aqui da Canção Nova, né? Convido você a vir conhecer. Você falava do mosaico, né? É uma experiência tão forte quando você entra no santuário e vê aquela imagem do filho pródigo, né? Do filho no colo do pai, o pai abraçando. Todos nós somos um pouquinho filho pródigo, né? Então é uma experiência linda. A gente se sente na casa do pai lá mesmo, né? Você vê isso acontecendo nos peregrinos que visitam? Muito. Não é comum, quer dizer, é comum a gente
estar no santuário, olhar para o lado e ver uma pessoa chorando, porque pela primeira vez viu aquela imagem muito inspirada, né? A irmã Patrícia Souza, Sim, que fez todo o projeto, fantástico. ouvindo o Padre Jonas, ouvindo os missionários da comunidade, não só o Padre Jonas, né? Mas principalmente o Padre Jonas, ela foi colhendo tudo aquilo que era uma inspiração Sim, para fazer aquele mosaico. E as pessoas realmente, pelos frutos a gente conhece a árvore, né, Padre? claro, claro. E esse fruto das pessoas que realmente são abraçadas pelo Pai das Misericórdias, pessoas que se sentem, desculpa a palavra, mas um lixo chegando ali, mas são levantadas. O Experiência filho, do filho pródigo. com certeza, o filho, ele está sendo levantado, pode ver que ele não está nem ajoelhado, nem totalmente em pé, ele está se levantando. Uau. Então, quando a gente chega no santuário, é essa sensação de ser levantado pelo Pai, para ser abraçado e ser devolvida a roupa nova, o anel e a sandália aos pés. Forte demais. Obrigado, querido. Deus Padre. abençoe. Bem-vindo aqui ao programa. Venha sempre. Essa cara de menino, gente, não se deixe enganar. Já é pai, já é casado, né? Escolheu muito bem, uma esposa muito legal, muito bonita, a Larice. Isso. Um abraço para a Larice. Então vamos lá. Pode tocar para nós, filho, por gentileza. Eu quero partilhar com você sobre a oração, eu já disse, mas eu quero apresentar uma perspectiva que às vezes, pregando sobre a oração, a gente não usa ou deixa passar. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Presta atenção. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a orar. Esse é o versículo sobre o qual eu quero refletir. Senhor, ensina-nos a orar. Olha, isso aqui é muito profundo, porque veja bem, a verdadeira oração, os grandes mestres da vida espiritual, como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, os doutores ali, os doutores da igreja do medievo, que eu gosto muito de refletir, né? Bernardo de Claraval, Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Inácio de Loyola, muitos falavam que a verdadeira oração, a oração é profunda, ela é verdadeira, quando nós somos conduzidos na oração pelo próprio Deus, quando o Espírito Santo é o nosso mestre de oração, é o pedagogo da oração, sabe? Então, os discípulos revelaram isso, esse desejo: Senhor, ensina-nos a rezar. A gente tem rezado sim, mas parece que a gente está errando o alvo, né? A gente tem rezado sim, mas parece que não é tão eficaz como poderia, como deveria ser, né? Senhor, ensina-nos a rezar. Isso é muito profundo, filho, filha. E a gente tem que, de fato, ir para a oração com essa disposição de deixar Deus nos ensinar a oração, deixar Deus nos ensinar a orar, sabe? Porque Deus, Ele é o mestre da oração, o Espírito Santo é o pedagogo que nos insere na oração, que nos conduz na oração. E claro, a igreja ensina várias coisas sobre a oração, sobre as quais eu vou falar aqui, mas todos os dias a gente tem que fazer essa oração. Senhor, ensina-me a rezar. Ensina-me a rezar do jeito que te agrada. Ensina-me a rezar do jeito certo. Ensina-me a elevar o meu coração a Ti. A gente tem que pedir a Deus com exatidão isso e ao mesmo tempo entender, porque Jesus já mostrou como Ele quer que a gente reze, né? Síntese. Quais são as orações que o Senhor nos ensinou e que agradam a Deus, que a gente reza do jeito de Deus? Primeira oração, Pai Nosso. Porque na sequência desse versículo que o padre leu, Jesus vai explicar sobre o Pai Nosso. Quando eles pediram oração, Jesus disse: olha, deveis rezar assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E assim vai, né? As 7 petições do Pai Nosso, que Santo Tomás reflete na Suma Teológica com tanta maestria, e sobre as quais eu já falei aqui. Mas também Jesus pediu para que nós rezássemos o Pai Nosso, mas Jesus também pediu para que nós oferecêssemos a ação de graças. O que é a ação de graças? Eucaristós do grego, né? Eucaristia, daí vem a palavra Eucaristia. O que é a ação de graças? É aquilo que Jesus na última ceia fez. Ele instituiu ali o sacerdócio, né? Ele falou que existam homens para fazer isso em minha memória, isto é o meu corpo, isso é o meu sangue. E depois ele disse: fazei isso em memória de mim, até que eu volte, né? É o memorial perpétuo do Senhor até que Ele retorne na segunda vinda, sabe? Então, filho, filha,
A Eucaristia é a oração que agrada a Deus. A missa é a síntese de todas as orações. É a maior oração que existe, porque ali você ouve a palavra, ali você pede perdão dos seus pecados, né, no ato penitencial, ali você agradece a Deus no hino de louvor, ali você oferece uma oração que abre ali o evento do que nós estamos vivendo e abre o nosso coração a Deus, que é a oração da coleta. Ali, como eu disse, você ouve a palavra, ali você ouve a reflexão sobre a palavra, ali você tem a petição, né, o símbolo dos apóstolos, o creio, depois as orações, os pedidos, né, as preces. Depois você tem a oração eucarística, que é uma oração já dirigida ao Pai. O padre reza ao Pai pelo povo, né? No papel de Cristo ali. Ele é o Cristo oferente, é o Cristo que é ofertado e é o Cristo que é o altar, né? O padre é um outro Cristo ali. 3 dimensões do sacerdócio do Messias, né? Ele é altar, ele é sacrifício, ele é sacerdote. O padre é isso, falando com o Pai. Depois nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus, né? Somos alimentados pelo seu corpo e o seu sangue. E depois fazemos a oração final e recebemos a bênção para ir para casa. Então essas são 2 formas que Deus ensinou que Ele quer que a gente reze. Isso é fato. Mas também na perspectiva dos místicos, dos santos, dos doutores ali da igreja místicos, né, os santos que tinham essa vida espiritual fortíssima, eles ensinavam que, como eu dizia no início, que na vida de oração regular, tirando a missa, que é o que Deus quer, tirando o Pai Nosso, que é o que Jesus já ensinou, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ensina-me a rezar, Senhor. É a docilidade dos apóstolos, guia-me na oração. Essa palavra revela uma intuição de fundo, que dentro de cada ser humano existe um desejo de ser conduzido por Deus a manancial, né? Como diz lá em Isaías, capítulo 58, se eu não me engano, né? Te levarei ao manancial das águas, né? Há dentro de nós um desejo de ser guiada por Deus para a oração, para a fecundidade da oração, para a presença dEle. E você sabe que, refletindo sobre oração, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2559, o Catecismo diz o seguinte: o que é a oração? A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido de bens convenientes, elevar a alma a Deus, né? A oração é um diálogo com Deus, está dentro do implícito no número 2559 do Catecismo. Não é só falar, mas também escutar. Então, na oração você fala com Deus, óbvio, se apresenta os seus pedidos, obviamente. Mas também é preciso ter um espaço de silêncio, de escuta, né? E é difícil, às vezes, escutar a Deus, porque a gente está tão agitado hoje em dia, tanta informação na nossa cabeça, tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente preocupado com as nossas coisas, né? E ainda o número 2559 do Catecismo ensina que a oração é abrir o coração para aquele que nos criou. Olha que bonito. Claro, eu estou sintetizando um pouco e trazendo com as minhas palavras. Obrigado. Estou sintetizando um pouco e trazendo com as minhas palavras. Mas é o abrir o coração àquele que nos criou. Aquele que te ama, que te criou, né? E claro, a oração também é um ato de fé, né? Porque você não está vendo Deus, mas você está falando com Ele, você está o buscando. Mas sem oração, ninguém, como dizia Santo Afonso, ninguém se salva, ninguém vence. A oração é algo essencial na vida do cristão. E eu digo para você, tem muito cristão que está cometendo gravemente o pecado do orgulho, da soberba e da autossuficiência porque não reza. Porque Jesus disse, João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Se você está vivendo sem rezar, é sinal que você está sendo orgulhoso e achando que você se basta. Não. Sem Ele você não pode fazer nada. Sem Ele você não vai ser um bom pai, não vai ser uma boa mãe, não vai ser um bom profissional, não vai ser um bom padre. Eu fiz esse propósito pessoal. Eu posso estar viajando esse final de semana, por exemplo, eu estava pregando um retiro, um retiro em um determinado lugar, mas eu levo sempre a minha maleta de missa. E lá no hotel, no lugar onde eu estava, eu acordei 2 horas antes de virem me buscar, celebrei a minha missa. Eu ia até a missa no encontro, mas eu celebrei. Claro, eu sou padre, para mim é diferente, eu sei, mas celebrei a minha missa, fiz adoração ali ao Santíssimo, depois comunguei, fiz ali a minha liturgia das horas, o estudo da palavra, para depois tomar café, para depois ir para o retiro. Porque no retiro, gente, milhares de pessoas precisando de mim. Mas elas não estavam, de fato, precisando de mim. Elas estavam precisando do Deus que está em mim. Mas se eu não tivesse rezado, o que eu teria para dar para essas pessoas? Nada. Então, eu penso que a gente tem que começar. Claro, tem pessoas que são mais noturnas, outras mais matutinas, mas a gente tem que começar o nosso dia em oração. Você não sabe o que você vai viver em cada dia. São desafios que vão se interpor no seu caminho.
Então, se você reza, você já está preparado para a guerra, para o combate. Se você não reza, você é um alvo fácil, infelizmente. Outra coisa, nós estamos entendendo aqui que Jesus é o nosso modelo de oração, certo? Então, não precisa ler, mas só citando. Em Lucas 5,16 diz que Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Talvez você fale, padre, como é que eu vou me retirar? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho esse problema. Mas duvido que no seu dia você não consiga ter um espaço mínimo para você ficar em silêncio, nem que seja no banho. Ou quando a sua criança dorme. É porque quando a gente está em silêncio, a gente liga o celular, né? Quando a gente está em silêncio, a gente quer ver série. Quando a gente está em silêncio, a gente fica enchendo a cabeça de barulho. Mas na verdade, a gente tem que habituar o nosso coração ao silêncio, à leitura. Não existiu nenhum santo que se tornou santo na história da igreja sem ter momentos de oração e de recolhimento. Nenhum. Padre, eu não sou um monge. Você não é um monge, você tem a vida ativa, talvez como eu tenho. Mas sem oração, gente, vai dar ruim. Tudo, olha, eu tenho aprendido. O ano passado eu gravei um DVD. Antes de eu gravar esse DVD, eu rezei cada detalhe desse DVD, sinceramente falando. Antes de eu ir para uma viagem, antes de eu fazer uma coisa, eu tenho aprendido. Não é que eu seja modelo, não, tá? É porque eu já deu muito errado coisas que eu fiz. Então eu fui entendendo. Eu sozinho não me basto, eu sozinho não vai dar. Eu preciso rezar. Eu preciso levar a Deus na oração. Por quê? Porque às vezes até a sua intenção e a sua inspiração é boa, mas ela precisa ser purificada por Deus através da oração. Ela precisa, ser como o ouro, né, purificado no fogo, ou peneirada, né, para você ficar com a essência, porque às vezes você ouve Deus, mas você não ouviu bem. Está misturado ali com seus sentimentos, está misturado com as suas carências, está misturado talvez com a sua vaidade. Mas quando você silencia, o silêncio desmascara qualquer sentimento. Porque às vezes até atrás de uma reta intenção, que você acha que é reta intenção, tem um desejo torto ali que precisa ser corrigido. Do ponto de vista moral, das virtudes, né? Então, o silêncio, o recolher-se, ajuda muito. A gente precisa ter esses momentos de recolhimento. Não é que a gente não tem, como eu disse, é que quando você chega em casa, você já liga o rádio, né? Ou já liga um vídeo, etc. Continuando. Você sabe que a gente aprende com Jesus, que é o modelo de oração. E se você olhar na vida de Jesus, ele rezou antes de todos os momentos importantes. Por exemplo, ele passou a noite em oração antes de escolher os 12 apóstolos. E ainda Judas o traiu. Imagina se ele não tivesse rezado, né? É claro, Judas o traiu também por um outro desígnio. A gente sabe que tem todo um desdobramento aí, né, teológico. Ele rezou bastante antes do seu batismo, né? Ele passou a noite em oração antes de encontrar João Batista, antes de começar o seu ministério público. Ele rezou bastante lá no Getsêmani antes da paixão. Ele buscou força para carregar sua cruz, para concretizar sua missão, levar até o fim rezando, né? Então, eu fico admirado. Tem gente que é cristão, que é católico, mas que muda de casa, muda de família, muda de emprego, começa namoro, casa, sem rezar antes, sem perguntar, Senhor, é isso? É aqui que o Senhor me quer? A gente precisa aprender a perguntar e a deixar Deus falar ao nosso coração. Outra coisa que é importante citar aqui, Santo Afonso ensinava, doutor da igreja, eu gosto muito de Santo Afonso, que a oração é a única arma que a gente tem diante das tentações, sabia? Porque eu vou ser sincero, deixa eu ser direto contigo, o demônio te estudou, tá? Ele é mais inteligente que você, ele está aí há milhares de anos, ele é um espírito de luz, né? Foi criado para ser um espírito de luz e acabou Lúcifer, né? Se tornando o diabo, o demônio, porque negou a Deus, se tornou um espírito de trevas. Mas ele recebeu uma sapiência, um conhecimento elevado do Senhor. Quando ele foi criado para ser aquilo, desviou a finalidade dele, mas os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Ele continuou com aqueles dons que Deus lhe tinha dado, hoje usando para o mal. Então, a tentação te conhece, o inimigo te conhece. Você não é mais forte que a tentação, não é. Talvez algumas coisas não mexam tanto com você, mas existem outras que te derrubam. Cada um tem a sua tentação. Então, dizia Santo Afonso, se você não rezar, você vai cair, porque você não é mais esperto que o mal. É a tentação, é a oração, que te dá iluminação, percepção, porque existe um movimento no mundo espiritual que está acontecendo agora. O movimento do Espírito Santo, da graça, mas também o movimento do mal, do inimigo.
E a gente, quem não reza, não tem essa visão espiritual para perceber que às vezes muitas coisas que estão acontecendo não são somente uma falta de sorte, tudo quebrando na sua casa, você e o seu marido brigando. Há uma ação do mal, há um movimento, e é preciso rezar para perceber isso, sabe? Rezar para perceber, para se libertar disso. Mas se você não reza, você não recebe a fortaleza que você precisa para enfrentar as tentações. E não só fortaleza para enfrentar as tentações, mas fortaleza para você viver a sua missão. Porque tem dia que não é fácil. Você acorda cedo com as suas 3 crianças, um dia de trabalho, coisa para entregar, conta. Você tem que catar o touro pelo chifre. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Mas sem rezar você não tem fortaleza. Talvez é por isso que muita coisa não está dando certo na sua vida, porque você está rezando pouco. Talvez é por isso que você e teu marido têm brigado tanto, porque você não busca sabedoria e iluminação em Deus para lidar com Ele. Talvez é por isso que você perdeu a mão com seus filhos, porque só o Espírito Santo vai te inspirar a pedagogia certa para educá-los. Sozinho você não vai conseguir, sozinha você não vai conseguir. Isso é fato. Então você precisa rezar para você viver o seu namoro. Senhor, me inspira, me dá sabedoria para eu lidar com o meu namorado, me dá sabedoria para eu lidar com essa minha mãe difícil. Senhor, me ajuda naquele ambiente de trabalho tão hostil, no qual as pessoas não me entendem, me perseguem. Senhor, me dá a tua força para eu encarar esse tratamento de saúde. A gente precisa rezar, gente. Nós precisamos rezar. E você sabe que a oração também, ela nos dá luz para discernir a vontade de Deus. E o discernimento é muito importante. Santo Inácio dizia, né? Que a gente precisa discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do inimigo, aquilo que vem de mim. E discernimento não é uma coisa simples, tá? A gente precisa apurar a nossa percepção espiritual para aprender a discernir. Muitas pessoas fazem escolhas ruins, das quais se arrependem para o resto da vida, porque não discernem antes, não fazem o discernimento espiritual, sabe? Então a oração vai te dar luz para discernir a vontade de Deus. Sem oração você já está perdido, você está cego no meio do tiroteio. Você já imaginou o que é você ir cego no front ali da guerra? Tem aqueles sacos de areia, tem aquelas coisas, a galera atrás de tudo aquilo, você sai com uma venda amarrada nos seus olhos, onde os tiros estão comendo para a direita e para a esquerda. Meu irmão, tem como dar certo isso? Não tem. Então é a oração que vai te dar luz para perceber de onde vem a bala. Vai te dar luz para discernir o que é vontade de Deus. Vai te dar luz para discernir quais são as batalhas que você tem que lutar, porque não são todas as batalhas que Deus quer que você lute. Não se engaje nas brigas erradas. O inimigo quer te esgotar com tudo isso, né? A oração também traz paz ao nosso coração, né? Talvez você está sem paz porque você não está rezando. Olha, quem reza, mesmo no meio do combate, mesmo no meio da guerra, é capaz de ter, sabe? Obrigado. É capaz de ter oração. Capaz de ter paz, desculpa, né? Quem reza, mesmo no meio do deserto, no meio da guerra, vive com seu coração em paz, né? Isso é muito importante. E a oração também, ela nos aproxima de Deus. Talvez você pode dizer, padre, eu não rezo por falta de tempo, eu não rezo pela distração, eu não rezo por causa da secura espiritual, mas, gente, persistir é essencial. Deus vê o seu esforço, se esforce para rezar. E se Deus for uma prioridade na sua vida, e se você de fato entender que você é nada sem Ele, você vai dar um jeito de rezar, meu irmão. Porque não dá, não tem como viver, existir bem sem rezar. Enfim, é um pouco disso. No segundo bloco eu vou estar aqui para responder as suas mensagens, para falar contigo. Você vai mandar sua mensagem via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. O padre vai estar aqui para acolher você e falar ao teu coração, te abençoar, te direcionar como sacerdote, tá bom? Vamos cantar, breve intervalo. A minha vitória vai chegar, eu vou crer, a minha esperança está em Ti. Vou vencer, meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória vai chegar,
eu vou crer, a minha esperança está em ti. Vou vencer, não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro, minha esperança está em ti. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Eu sei que tu cuidas de mim. Só em ti, só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, a minha esperança está em ti. Vou vencer, meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, a minha esperança está em ti. Vou vencer, meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Nenhum mal irá me atingir. Aí sim, hein? Essa música foi feita para ser tu, Orlando. Que nada. Mais bonita da tua voz, aí. Subiu meio tom ainda, né? Eu já tô arrebentado. É uma bênção ter você aqui, o Samuel, o pessoal que canta. Porque, gente, vou ser sincero, quando eles não vinham, eu chegava de missão, Arthur. Porque minha principal responsabilidade aqui é preparar o conteúdo, né? Sim. Sou padre, tem que ler o catecismo, tem que fazer uma coisa ou outra. E ainda tinha que preparar a música, passar a música. Nossa! E geralmente terça, voltando de missão, eu tô com a voz desse jeito, né? É assim, mas que bom ter os irmãos aqui, né? Ninguém é bom sozinho. O Padre Jonas sempre nos ensinou isso, né? Padre, e o povo não tem noção ainda que o povo não faz conta, porque o pessoal vai na missa. Não faz conta quanto que o padre fica em pé. É verdade. Para homilia, celebrando, conduzindo, tá rezando, o gasto vocal. Exige a gente que é músico, beleza. A gente canta um momento para ajudar a celebração. Sim. Mas o padre tá ali, né, se ofertando, não é fácil, não, é vocação mesmo. Muito bom, obrigado, querido, por estar aqui. Obrigado, Arthur, Amém. mais uma vez. Orlando, e as nossas cartinhas, então? Vamos ver de onde a galera está escrevendo para nós. Olha, primeiro... Fico muito feliz de receber essas cartas aqui, viu? Eu sou moda antiga, eu gosto de carta, viu, gente? Primeiro... Claro, a gente fica feliz das mensagens também, mas é uma... Ela falou aqui que o senhor não gosta de receber cartinhas, não é mesmo? E eu gosto de escrevê-las. Aí... Que bom, Tá fica à vontade de comer. Aí tá jogada a provocação, ela disse que não... Eu gosto. Quem está falando, quem está escrevendo aqui é a Malba Alves, da Paraíba. Malba Alves. E ela testemunha aqui na carta, dona uma resumida, não é? Que ela já é aposentada. E ela partilha que, mesmo com uma doença diagnosticada já, com esquizofrenia, depressão, ansiedade, bipolaridade, ainda assim, e outros transtornos, ela conseguiu, não é, lecionar durante 25 anos. Uau, numa escola. Que bênção. Uma verdadeira guerreira, Sim. no meu ponto de vista, claro, né? Um abraço para a dona Malba, que é lá da Paraíba, Malba Alves. E aqui um momento que eu posso dizer assim, não sei se dá para dizer um momento de fofura sacerdotal, padre, mas o senhor... Não sei se dá para falar, mas... A criançada desenhou aí? Eles mandam desenho às vezes. É uma fofura... Sênior. Materna, sênior. Ah, entendi. Lígia Maria, que é daqui de Lorena. O senhor depois vai ter que dar um... Sim, a dona Lígia, conheço. Isso. Maravilhosa. Olha o que ela fez aqui, gente. Se o câmera puder colocar, que eu achei tão bonitinho.
ela fez num papel, mandou imprimir com qualidade, ó. Papelzinho aqui, ó, mais resistente, né? Lindo, lindo. Mostra lá pra galera ver em casa. Abre Aniversário. novamente, filho. Aniversário. Mostra pra ele ali, ó. Pra esse aqui. Aniversário do padre. Ela fez esse cartãozinho que eu vou ler aqui. Ó, deixa eu abrir aqui para você ver. Ó, de aniversário do padre. Olha que bonitinho, ó. Lindo, lindo. Obrigado. Muito legal. Celebração da Santíssima Trindade. Bendito seja Deus, Deus Pai, seu Filho unigênito e o Espírito Santo. Neste dia especial também temos a alegria de celebrar o dom da vida de um filho muito amado. Através do seu ministério presbiteral, se tornou uma luz acesa no coração da igreja. Agradeço a Deus sua presença em minha vida, por ter me acolhido como mãe espiritual, Uau. que assumo com muita honra e seriedade. O Senhor é um presente celestial. Que o Espírito Santo continue guiando sua missão com amor, mansidão, mas com ousadia, coragem e também com uma medida de humor que lhe é peculiar. Minhas orações diárias, respeito, carinho e minha bênção, Lígia Maria. Ela já foi em 3 ou 4 peregrinações comigo, Orlando. Muito legal. querida. Inclusive, eu acho que você vai conhecê-la na peregrinação que nós vamos juntos nesse ano, né? Olha que legal. Você vai conhecê-la. Muito querida, muito querida. Mora no Canadá, filha mora no Canadá e a filha também que mora no Canadá vai ir para a peregrinação conosco. Um abraço, Lígia. Obrigado pelas cartas, todo mundo aí que tem esse carinho, né? Tem mais ou acabou? Aqui são essas. Tá bom, então tá certo. Tem mais, mas a gente deixa para outro programa. Eu trouxe um monte de carta que geralmente eu esqueço de trazer. Mas é isso, gente. Quero acolher com carinho toda a nossa equipe também. Hoje temos novos produtores aqui. Deus abençoe 2 jovenzinhos nos ajudando aqui. Gente, vamos lá então. Hoje nós estamos falando sobre a importância da oração e eu quero receber mensagens via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Nossa equipe da produção já está preparando mensagens de WhatsApp, o Orlando vai lê-las para mim daqui a pouquinho. A equipe, a hora que tiver prontas as mensagens de WhatsApp, vocês me avisam. Já tem aqui, Orlando. Você lê para nós, Orlando? Você consegue ler? Opa! Daí de onde você está, por gentileza? Boa noite, padre, sua bênção. Estou passando um momento difícil. Meu marido tem problemas com bebida e sérios problemas espirituais. Já tentei ajudá-lo, mas ele resiste. Penso em separar. Preciso muito de oração e direção nessa decisão. É uma participação de Belo Horizonte. Querida, Deus abençoe. Sérios problemas, bebida, né? Sérios problemas espirituais. Muitos homens, a nossa geração, tem muito, me perdoe, eu tenho visto muitos homens fracos, viu? Homens moles, que se acham muito, mas não conseguem ser livre, né? Diante da bebida, dos apelos, dos vícios e assim sucessivamente. Olha, é muito triste, eu tenho visto muitas mulheres reclamando disso, né? Muitas. Mas filha, o separar é sempre uma coisa muito complexa, né? Existem casos, claro, que eu ouvindo aqui, eu já vou te dizer, se o seu marido estivesse te ameaçando de morte ou te batendo, coisas assim, você não tem que pensar, né? Você tem que agir, porque você não pode colocar a sua vida em risco. Mas são muitas variáveis, sabe? Você tem que rezar em primeiro lugar, buscar a iluminação do Espírito Santo, conversar talvez com o seu pároco. E é complexo, né? Eu sei que existem relacionamentos que, do ponto de vista até canônico, nós tivemos um programa aqui esse ano com Dom Falcão, 2 programas falando sobre nulidade matrimonial. Se você tiver dúvida, você procura depois aí na internet. Do ponto de vista canônico, existem casamentos que não aconteceram, que eles são nulos pelo ato em si falho, né, na realização do sacramento. Falta de muitas propriedades essenciais do sacramento do matrimônio, né, que o direito canônico explica. Todavia, eu não sei se essa é a sua realidade. Talvez seria bom você conversar com o seu pároco. E você tem que discernir, você quer separar ou você está cansada? Se a gente está cansado, a gente procura descansar, talvez vai visitar sua mãe, né? Fica lá um tempo, se você tiver sua mãe ainda, se for possível, tenta descansar um pouquinho de alguma forma. Porque às vezes a gente viu que não é isso, foi um erro, o casamento não aconteceu, é nulo, ou tem outros problemas envolvendo, né? É sempre delicado para eu, como padre, falar para um casal casado na igreja separar, né? A gente tenta o máximo lutar para que o sacramento aconteça e se solidifique, se perpetue, se de fato ele aconteceu. Mas eu sei que existem muitas coisas complexas, coisas assim, que não dá para eu entender em uma mensagem de 4 linhas, né? 3 linhas e meia ali. Direção espiritual, ela é uma atitude complexa. Então, no seu caso, eu te aconselho você a procurar o pároco, o padre aí da sua paróquia, e rezar, pedir a iluminação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos faz discernir a vontade de Deus. Vou te contar um exemplo. Esses dias eu acompanhei um casal, na verdade a esposa mais, né? O marido, ele não tinha problema com vícios, etc., mas ele era
muito inerte, ele não trabalhava direito, ele não ajudava em casa, ele era um filho, ele era muito preguiçoso, folgado. E começou a desgastar muito o matrimônio, porque eles não eram uma família rica, que tinham 5 pessoas trabalhando em casa, então a mulher tinha que fazer tudo. Foi sobrecarregando. Então ela pensou em separar e de fato não ia fazer muita diferença aquele monte de saco de batata na casa dela, presente ou não, no ponto de vista dela. Só que eu pedi para ela rezar e eu fui rezando também ali, pedindo a Deus, porque não é fácil você indicar ou direcionar uma pessoa assim que está vivendo uma situação tão delicada. Então ela foi rezando e eu também fui rezar. E nós dois tivemos a mesma percepção. Ela chegou, antes de eu falar o que eu tinha assim sentido, né, rezado, discernido, ela falou: padre, de fato ele não me ajuda muito, ele tem esse defeito, aquele outro. Só que hoje, pelos nossos 2 filhos pequenos, eu faço a opção de continuar com ele. Não sei se eu vou ficar sempre. Não por mim, mas pelos meus filhos. Porque os meus filhos precisam dele. Ele é um bom pai dentro das limitações dele. Ele corresponde ali, leva os filhos para uma coisa, para outra, brinca com o menino. Eu tenho um menino, eu não sou homem para educá-lo, né? Claro que eu, como mãe, como mulher, vou dar o meu melhor, mas tem coisas que ele vai precisar conviver com o homem. O homem é muito assim, ele aprende por antonomasia. Um homem se torna homem também vendo o outro homem, convivendo com o pai, sabe? Sendo lapidado pela masculinidade de um outro homem. Então ela discerniu isso espiritualmente. Eu falei: olha, eu tive a mesma percepção rezando, né? Então você tem que ouvir Deus, porque talvez humanamente é um desastre anunciado, só que Deus te fala: continua, eu vou fazer, porque Deus é especialista em realizar coisas impossíveis, não é? Moisés gago, o homem que tirou o povo do Egito, Jeremias medroso, Isaías, todo mundo que não tinha condição, né? Deus faz milagres através de gente fraca, de situações difíceis, mas é preciso buscar a iluminação do Espírito Santo, né, gente? Rezar. A oração vai nos dar clareza, ou pelo menos luzes do que a gente precisa fazer, né? Isso é muito importante. Um abraço a Eliane Fonteles, Mirtes Bezerra, o Cláudio Meirelles e também a Nilde Moura, que estão aqui conosco. É a Ana Paula dizendo: padre, esse é um assunto muito interessante e eu vejo que todos nós precisamos retomar cotidianamente, né? E é verdade, o padre Jonas escreveu 2 documentos internos para nós membros da Canção Nova, que são muito importantes, que são chamados retomada, né? Retomada 1, retomada 2, essa palavra para nós da Canção Nova ela é muito forte, tem um apelo muito forte. Porque, na verdade, todos nós precisamos sempre retomar. A pessoa sai de um retiro, né? Os meninos devem ter vivido isso já, motivado, querendo rezar 26 horas por dia, né? Aí passa uma semana, passa 2, passa 3, vai esquecendo, é o jogo do Corinthians, é a série, é a prova que eu tenho que fazer na escola, é o churrasco, é o aniversário do filho da amiga, sabe? Então as coisas vão vindo e você tem que, entre tudo que te é oferecido, sempre escolher o melhor, sempre ter o seu momento com Deus, né? Enfim, é isso. Temos mais mensagem? Orlando, para você, por gentileza, para você ler. Essa é de São José dos Pinhais, no Paraná, também não se identificou. Sua bênção, padre. Tenho uma filha de 12 anos que diz que é roqueira. Confesso que no começo eu não gostei muito, mas não quero proibir, pois ela é uma menina muito boa, vai na missa, serve na igreja, tem um bom coração. A família, por parte do pai, gosta desse estilo. Então, acredito que acabou se influenciando. Estou em dúvida sobre como lidar com isso, sem afastá-la da fé ou da família. O que o senhor me aconselha? É bem delicado, né? Sempre é bem delicado. Olha, eu vou ser sincero, eu cresci ouvindo heavy metal, eu cresci ouvindo bandas como Deep Purple, AC/DC, Black Sabbath e tantas outras, né? E eu vou ser sincero para você, essas bandas, não estou falando que foram elas que me fizeram entrar na droga, mas elas retroalimentaram o que eu vivia. Porque você pega uma canção do AC/DC, por exemplo, né? Tem uma canção chamada Highway to Hell, Autoestrada para o Inferno. Hein? Vamos juntos, Satanás não é tão ruim, vamos juntos nessa autoestrada para o inferno. É isso que eles estão cantando. Quem não estuda, não pega a tradução, não sabe, né? Tem outra que é Suicide Solution, que planta na cabeça dos jovens ideação suicida, né? O fim não é a melhor coisa a fazer, tal. Então, é uma coisa muito ruim, sim. Eu vou ser sincero. Eu gosto do estilo, eu cresci ouvindo metal, então eu gosto de guitarra, eu gosto de distorção, eu gosto de um pedal, eu gosto daquele baixo, né, junto com a bateria do heavy metal. Eu cresci ouvindo isso. Só que quando eu conheci a Cristo, eu, com todo respeito a você que gosta, que é metaleiro, tá? Eu abri mão, porque eu percebi que não encaixava mais com o que eu queria viver.
apesar de eu gostar musicalmente. Não encaixava, sabe? E eu, ouvindo aquelas músicas, usei muita droga, fiz muita coisa que não vem nem ao caso aqui. E aquilo me motivou. Talvez, padre, eu não fiz nada disso. Só que a música, ela porta uma mensagem, e a música acessa a sensibilidade da gente, sabe? Eu já expliquei aqui várias vezes, repito, ela atinge a parte reptiliana do cérebro, que é a amígdala, onde não passa pela mediação do córtex pré-frontal e frontal, não passa pela mediação da razão e do discernimento lógico. O que é música só entra direto, não passa por essa parte. Isso é científico. Então, vai gerar um sentimento em você. E muitas músicas dessas, né, são também anticristãs, anticlericais, né? Muitos desses cantores se vestiam ali de demônios, ou debochando às vezes de freira, de padre, bebendo sangue de corvo sob o altar, essas coisas assim, né? Então, claro, eu estou explicando tudo isso para você que talvez achando, não tem nada a ver. Tem sim, eu acho que tem. E aqui está falando, não é alguém que acha, alguém que viveu, né? Pra caramba. Tem músicas, meu amigo, nossa, que são muito pesadas, bem pesadas. Você está entendendo? Então, claro, você não vai brigar com a sua filha, bater na sua filha. E claro, sempre tem uma influência. É a família do marido. Eu fui numa família também que o pai gostava muito desse gênero e a mãe era da igreja. O menino começou a não ir mais na igreja, olhar com desdém para padre. Por quê? Porque forma uma mentalidade. Então você tem que conversar com ela, você tem que rezar em primeiro lugar muito por ela e dizer essas coisas, estudar, porque também não pode falar com um adolescente jovem do que você acha, né? Eu já te dei alguma base aqui. Fala para ela, você já pegou as traduções dessas músicas, filha? Que espírito essas músicas, que elas geram em você? Qual é o espírito que move essas músicas? Eu não acredito que o Espírito Santo moveu uma música que fala que os jovens têm que se suicidar. Eu não acredito que o Espírito Santo moveu uma música como outras bandas, né? Que eram os Cavaleiros a Serviço de Satã, era a sigla de uma banda, que todo mundo ouviu, que eu não vou nem falar o nome, que é muito famosa. Em inglês, né? Todo mundo acha lindo porque eles são em inglês, com aquele cabelão. Mas tem que ver o que os caras estão cantando, né? É isso que você quer para a sua vida? Depois não consegue dormir, depois sente a presença do mal, aí você está invocando, ele vai falar, chamou. Sem chamar, né? Deus, ele bate na porta e entra se você abrir. O diabo entra na brecha, meu amigo. Então, corta. Eu particularmente cortava, mas conversa com ela, tenta explicar para ela, sabe? Tenta explicar para ela aí o que tá por trás e também não desiste dela. Você tem que ser amiga dela, né? Você tem que tentar da melhor forma aí, né? Tá próxima dela e conversando, explicando, é complicado. Sempre tem essas influências, porque é muito, vou dizer para ti, é muito encantador, sabe? É muito encantador essa ideologia, essa liberdade, a música, né? E tem guitarristas, cara, os caras são monstros, os caras são muito bons, como o guitarrista do AC/DC, que eu gostava na época, musicalmente falando, mas não é só musicalmente falando, você tem alma, né? Você não tem só ouvido. Então é isso. Orlando, mais uma para nós. Pai de Jesus, o amor de Maria, meu pai faleceu de repente. Estava debilitado, mas jamais imaginávamos que ele partiria assim. Não está fácil. Sinto muita tristeza. O meu filho de 16 anos também está numa fase difícil. Ansiedade, humor, varia demais. Está sendo tratado. Se afastou da igreja, falta muito na escola, brigas. Me ajude. Em primeiro lugar, meu respeito aí ao seu sofrimento, né? A sua luta. Muitas coisas aconteceram, né? O pai morreu, o filho doente, o filho com esses problemas. Olha, sabe, eu posso dar um diagnóstico do seu filho. Sabe o que o seu filho tem? O nome da doença dele se chama adolescência. Essa variação de humor, essas coisas todas, são parte também, né, desse processo, até hormonal, né, que ele está vivendo. É um processo também hormonal, né? E claro, a ansiedade é uma característica dessa geração aí, muito celular, muita tela, tudo muito rápido, né? Pouco exercício físico, porque o adolescente por si só, ele é uma explosão de hormônios, né? De sensibilidade, de transformação. A minha geração, acho que o Orlando talvez pegou isso, o Arthur que tem 15 anos, acho que não, né? Ele Mas está na fase. Está na fase da adolescência? Quantos anos você tem, filho? Tenho 27. 27. Mentir para padre é pecado, hein? É que ele está usando barba, gente. Esse menino sem barba parece que tem 12. Mas enfim, o adolescente, nós como adolescentes, né, Orlando, a gente brincava muito, né? Na rua era muita coisa física. Opa! Eu comia muito na adolescência, mas o que eu corria e jogava, cara, quase que não fazia tanto efeito eu comer tanto como eu comia. Tinha um clube na minha cidade
que tinha piscina só no verão, claro, lá é mais frio. E nós ficávamos o verão inteiro, à tarde, depois da aula, lá jogando bola, jogando basquete, jogando vôlei, nadando. E essa geração, por ter muita... Claro, tem lugares que é perigoso também, não está mais como era, né? Carro, trânsito, mas é muita tela, né? É muito videogame, então não gasta essa energia. Então eles estão sendo presas da ansiedade, muito mesmo. Então isso é perigoso. Mas vai medicar ele, tenta procurar também um grupo de jovens para ele conviver com outros jovens, né, da igreja. Isso é muito importante, fazer amigos, né? Ele vai passar, vai superar isso aí. Eu sei que tudo pesa sobre você, né, filha? E o meu sentimento pelo seu pai. Procura fortalecer a sua vida de oração, porque a ausência assim da perda de um pai, de uma mãe, só Deus pode preencher, não digo nem preencher, né, que é uma coisa única, né, só quem viveu sabe. Você tem que rezar, fortalecer a sua vida espiritual, porque o Senhor vai dando pouco a pouco condições de você lidar melhor com isso aí, superar isso aí, tá bom? Meus sentimentos e obrigado pela sua mensagem. Aqui pelo nosso Instagram, quero mandar um abraço para Lilian, um abraço, aliás, para a Lilian, e também para o Bruno, que está sempre nos acompanhando. A Mara Trindade também aqui com a gente. E o Roger Silva, Silmara Ross, muita gente, a Milena Caetano, muita gente dizendo, padre, o tema é muito bom, e muita gente dizendo que precisa retomar na oração. É isso mesmo. Todos nós precisamos retomar, gente, retomar sempre. Karina da Silva também conosco, e o Rafael Badamo. Deus abençoe. Mais mensagens aqui no WhatsApp? Se tiver, por gentileza, eu quero poder... Tem mais uma. Vamos lá, então. Boa noite, padre. Fui casada na igreja, me divorciei. Casei novamente, não na igreja, somente no civil, e após 23 anos ele faleceu. Tenho me perguntado se é correto me sentir viúva. Amei demais e estou atravessando esse luto que tem 1 ano e 4 meses. Por que não seria correto você se sentir viúva? Eu não entendi. Você não perdeu uma pessoa que morava, o seu marido? Mas tudo bem, você estava numa segunda união, eu entendi, né? Não havia um sacramento. Mas o conceito de viuvez, ele não é só um conceito espiritual, sacramental. O perder uma pessoa, né? É um sofrimento que o ateu vive, que o cristão vive, que o muçulmano vive. Tem coisas que às vezes a gente é tão espiritual que a gente deixa de ser humano, né? Você tem direito de sofrer o luto por essa pessoa que você perdeu, que morreu, viveu com você e que veio a falecer, né? São 20 e poucos anos, claro, não era um sacramento, você não estava numa situação regular, mas isso já passou, né? Você tem o direito de sofrer, sim, rezar pela alma dele, claro, né? Rezar para que ele tenha um descanso eterno, mas não tem nenhum problema. Às vezes, né, a pergunta não é nem essa, assim, no meu ponto de vista, que você deveria se fazer, mas é dar o seu melhor agora, também agora, nessa altura do campeonato, eu não sei quantos anos você tem, talvez viver, né, para Deus e com Deus, sem viver de novo numa situação irregular, né, porque senão, imagina, o dia que você vier a partir desse mundo, você vai estar num estado de pecado também, né, por não estar vivendo o sacramento, né. Você pode ver também, talvez, a possibilidade da nulidade do primeiro matrimônio, não sei. Existem muitos casos palpáveis, né, factíveis, que isso pode acontecer. E como eu já disse, eu citei e retomo, nós gravamos 2 programas aqui, eu e Dom José Falcão, que é canonista, né, sobre este tema da nulidade matrimonial. É um universo, mas ao mesmo tempo é simples. Eu tenho certeza que aqueles 2 programas trouxeram muita clareza. Então você pode também digitar aí na internet para ser feliz, nulidade matrimonial. Tem o 1 e o 2, comigo e com Dom José Falcão. Com certeza vai te fazer muito bem e vai trazer muita clareza para você também. Tem muitas perguntas chegando, algumas não estão dentro do tema. Então as que estiverem mais aí também dentro do tema, a equipe pode colocar. Porque chega muita mensagem de WhatsApp, sabe, Orlando? Muita. E ultimamente eu tenho dado mais atenção ao Instagram. Então hoje eu vou responder mais aí do WhatsApp, à medida que vocês tiverem, podem colocar. Produção, quanto tempo a gente tem? Não sei ainda quanto tempo a gente tem também. Já eles vão nos mostrar. Mas enfim, chegando mais mensagem, pode colocar, né? Aí que a gente vai respondendo, tá bom? Então vamos lá. Boa noite, Padre Adriano. Bem, eu não tenho medo do diabo, pois sei que ele é fraco diante de Deus e quem está em Deus está protegido sempre. Mas tenho medo de ser condenado por causa de meus pecados. Como sair dessa? Pois quando cometo um pecado grave, sempre que quero confessar, não está havendo confissão no momento. E se eu morrer antes, como fica? Quero ficar tranquilo.
Olha, que legal. Eu estou vendo que você tem um desejo muito grande de ser santo, mas também tem muito escrúpulo aí, né? Tem o lado bom do escrúpulo, que é aquele excesso, aquele medo do diabo, aquele medo de perder, aquele excesso. Tem o lado bom do escrúpulo, porque te ajuda, né, a não ser laxo, que o laxismo também é bem complexo. Mas olha, veja bem, se você tem a intenção de confessar, buscou a confissão e não conseguiu confessar, sabe, você está no caminho ali, você não recebeu a absolvição sacramental, o ideal é que receba, que busque. Mas se não deu para confessar, você não tem que ficar pensando se morrer em primeiro lugar. Isso aí vai gerar ansiedade em você, esse pensamento, se pensar essas coisas, tira a paz. Você não acredita que Deus te ama? Você não reza? Se você reza, Deus vai cuidar de você e vai te dar a graça de você ter uma morte digna, recebendo os sacramentos. Eu acho que você não tem que encanar com isso, você está entendendo? Mas vamos supor, eu não estou falando aqui agora do ponto de vista doutrinal, mas do ponto de vista também, uma analogia espiritual. Se você tem a intenção profunda, buscou e não conseguiu, eu tenho certeza que Deus vai considerar isso, né, no dia do seu julgamento. Mas claro, eu não estou falando, então eu só vou ter intenção e não vou confessar. Não conseguiu hoje, vai amanhã, entendeu? Confesse-se. Mas não se preocupe com isso, isso é uma encanação, né? Motivo, fruto de escrúpulo e de ansiedade. Você pode pensar em outras coisas, né? Não tem que ficar encanado com isso, tá bom? É isso, o padre vai dar a bênção, nós vamos cantar. O programa de hoje está acabando, mas foi uma bênção. Agradeço aqui os meninos que vieram nos ajudar, toda a nossa equipe também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua sintonia e reze sempre. Quem reza, vence. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir.